Pourquoi parler à la place du Père? Por que falar no lugar do Pai? Quel besoin il y a de parler à la place du Père? Qual a necessidade de falar no lugar do Pai? Ça veut dire que si le prédicateur ne parle pas, le Père ne parle pas? Significa que se o pregador não fala, o Pai não está falando? Pourquoi parler quand le Père te fait rire? Por que falar quando o Pai te faz rir? Est-ce que tu sais dire avec tes mots un sourire du Père ou tu le laisses sourire? Será que vocês podem dizer com uma palavra o sorriso do Pai ou apenas sorrir? Des fois, on veut tellement prendre la place du Père. Às vezes queremos tanto tomar o lugar do Pai. Pourquoi? Por quê? On n'est pas bien à la place de ses enfants. Vous n'êtes pas bien là, à la place de ses enfants? A gente não está bem? Vocês não estão bem como sendo filhos dele? Je veux être le boss, Eu vou ser o boss, avoir un meilleur salaire, ter um salário melhor, faire la loi au travail et à la maison. fazer a lei do trabalho e em casa. Pourquoi? Por quê? Elle n'est pas bien ta place de fille et de fils bien-aimé? Não é boa a sua posição de filho amado? Tu veux plus? Você quer mais? Quelle grâce! Que graça, Quelle grâce! que graça. Quelle grâce de pouvoir s'aimer les uns les autres. Que graça de podermos nos amar uns aos outros. Quelle joie quand le pasteur rentre dans l'église. Que alegria quando o pastor entra na igreja. Toute notre âme, elle est excitée. Nossa alma fica excitada. On chante un peu plus fort pour dire « Hé, pasteur! Hé, salut, pasteur! A gente canta um pouco mais forte para dizer: Oi, pastor, tudo bem? Est-ce que le pasteur me regardera? Será que o pastor vai me ver? Est-ce qu'il me dira une bonne parole? Será que ele vai me dizer uma palavra bonita? Et toute notre âme d'enfant E toda a nossa alma de criança fait des petits sauts comme ça começa a saltar assim. pour dire « Hé, tu m'oublies pas, hein? Ei, Tu não me m'oublies pas? esqueça, hein? Não me esqueça. Il ne vous oublie pas. Ele não esquece vocês. Oh.
de vir a ser filho ou filha de Deus. Donc il y a ce clac-clac. Então ia esse clac e clac. Mais nos émotions, elles sont plus lentes. Mas nossas emoções são mais lentas. Nos corps sont plus lents. Nossos corpos são mais lentos. Alors il dit, encore une fois, Então ele diz, mais uma vez. non pas pour te dire, c'était pas assez fait, Não para dizer, não foi o suficiente, mais pour te le répéter. mas para repeti-lo. Encore. De Dis-le-moi novo. encore, papa. Diga novamente, Pai. Parce que des fois, j'ai un doute. Porque às vezes eu tenho dúvidas. Où je suis, Onde estou? hop, dans la rivière. Então entro no rio. Et là, tu peux rester. Então, fique por lá. Et tu peux rester. Fique por lá. Et tu peux rester combien de temps? Você pode ficar quanto tempo? Il y en a qui retiennent leur respiration, ils font de l'apnée. Tem uns que seguram a respiração, fazem apnê. Est-ce que je suis en apnée dans la rivière de Dieu? Será que eu estou em apnê no rio de Deus? C'est bizarre parce qu'on ne voit pas encore l'eau. É estranho porque a gente não está vendo a água. Donc je vous parle de choses que vous ne voyez pas. Estou falando de coisas que vocês não estão vendo. Et là, vous vous dites, pourquoi je me mettrais à croire quelque chose que je ne vois pas? Então você diz, por que eu vou acreditar em alguma coisa que eu não estou vendo? Alors Dieu t'aide à voir. Então Deus, ele te ajuda a ver. As-tu reçu le pardon pour ça? Você recebeu perdão por isso? Là, tu vois bien, là. Ali você está vendo. Quand il appuie un tout petit peu. Quando você aperta um pouquinho mais. Ah ouais, Assim. c'est vrai que Verdade que quand on me tournait le dos et je demandais de l'attention, quando a gente vira as costas e pede atenção, j'étais offensé. eu estava ofendido. Là? Ah oui, je sais ce que c'est. Ah, sim, eu sei o que isso quer dizer. Tu sais ce que c'est. Você sabe o que é. Et quand tu reçois le pardon, Mas quando você recebe perdão, oh, tu sens l'eau. uau, você sente a água. Ploc. Des fois, Dieu, il fait comme ça Às vezes Deus faz assim, pour te faire voir que tu es dans la rivière. para você ver que você está no rio. C'est pas pour t'accuser, Não é para te acusar, c'est pour te faire voir que tu es dans la rivière. para fazer você ver que você está no rio. Quelle grâce. Que graça. Je me sens oppressé. Eu me sinto oprimido, Je vois rien du tout. não vejo nada. Je remarque que là, j'ai besoin d'un pardon. Estou vendo que agora eu preciso de um perdão. Je remarque que là, j'ai Percebo besoin de pardonner. que agora eu preciso perdoar. Toi, tu fais comme ça maintenant. Você faça assim agora Et tu dis, e diga: grâce, graça, grâce. graça. Et là, tu commences à sentir l'eau. E aí você começa a sentir água. Tu te rends compte Você está que percebendo isso? plus il y a de pardon, Que mais perdão tem, plus il y a des fleuves d'eau vive qui sortent de toi. mais tem águas vivas que saem de você. C'est pas plus il y a de pardon Mais tem perdão, et plus j'ai peur de faire une erreur. mas eu tenho medo de errar. Ça, c'est le perfectionnisme. Isso é o perfeccionismo. Tout propre, Tudo bem limpo, tout lisse. tudo liso. Tellement peur. Tenho medo. Est-ce que je vois la rivière? Eu estou vendo o rio? Je suis très honoré d'être avec vous. É uma honra grande estar aqui com vocês. C'est vraiment un honneur d'être et de fêter cette 7e année. É uma honra de poder festejar com vocês esse 7º ano. Vous savez, quand les pasteurs arrivent et puis notre âme, elle est toute excitée, Vocês sabem quando o pastor chega e nossa alma fica toda excitada? c'est une bonne chose, c'est comme les enfants. É uma boa coisa, como as crianças. Faut y aller, Sim,
faut aller vers le pasteur. Tem que ir lá no Faut pastor. lui dire qu'est-ce que tu penses de moi. Tem que dizer o que você pensa dele, de Pasteur, mim. qu'est-ce que tu penses de moi? Pastor, o que você pensa de mim? Ça fait 5 mois que tu m'as pas vu. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu me trouves plus jolie, tu me Pasteur. trouves plus gros. Comment tu me trouves? Faz 5 meses que você me viu, o que você pensa de mim? T'as jamais posé cette question à Dieu? Você nunca fez essa pergunta para Deus? On la pose pas parce qu'on ne veut pas être prétentieux. A gente não pergunta porque a gente não quer ser pretensioso. Mais en voulant ne pas être prétentieux, E querendo não ser pretensioso, on se met à distance. a gente se distancia. Il faut aussi du courage pour demander à Dieu, hey, qu'est-ce que Tem tu que penses ter de moi? coragem para perguntar a Deus, Deus, o que você pensa de mim? Il pourrait te dire une chose qui ne te plaise pas. Ele pode dizer uma coisa que não te agrada. Ouh, Oh, moi je vais obéir à Dieu. eu vou obedecer a Deus. Quand j'aurai tout obéi, Quando eu tiver obedecido em tudo, j'irai lui demander ce qu'il pense de moi. depois eu vou perguntar o que ele pensa de mim. Tu vois, c'est l'obéissance selon ton standard. Visto, obediência é o seu limite. Ton standard, ta limite. Très É o bien, seu limite. ça va très bien. Pas selon son amour. Não de acordo ao seu amor. Oh. Ei. Alors, il y a une grâce énorme. Então tem uma graça muito grande. Tu ne peux pas construire les œuvres de Dieu. Você não pode construir as obras de Deus. Arrête de penser que tu peux. Pare de pensar que você pode, Parce que ça, c'est le perfectionnisme. porque isso é o perfeccionismo. Par contre, lui, Mas ele, ao contrário, il est tellement heureux de faire ses œuvres avec toi. ele é tão maravilhado de fazer as obras dele com você. Quelle grâce! Que graça. Père, tu vas ouvrir les yeux des aveugles? Pai, você vai abrir os olhos dos cegos? Oui, oui, c'est ce que je fais. Sim, sim, é o que eu faço. Mais tu sais quoi? Mas você sabe? J'aime le faire avec toi. Eu prefiro fazer com você. Quelle grâce! Que graça. Tu sais pourquoi on n'ose pas aller dire à Dieu qu'est-ce que tu penses de moi? Sabe por que a gente não ousa perguntar ao Pai o que ele pensa de mim? Parce que des fois on pense qu'on sait mieux que lui qui nous sommes. Porque às vezes a gente pensa que a gente sabe melhor do que ele quem nós somos. C'est vrai, j'ai reçu une ou deux paroles prophétiques, mais c'était pas si précis que ça. Je sais mieux moi. Verdade, eu recebi uma ou duas palavras proféticas, mas não foi assim aquela coisa porque eu me conheço bem. Pourquoi le prophète prophétise pas? Por que o profeta não profetiza? Parce que peut-être on est sur la mauvaise chaise. Porque talvez a gente esteja na cadeira errada? Es-tu vraiment prêt à entendre ce qu'il pense de toi? Você está realmente pronto a ouvir o que ele pensa de você? Ou on est dans une autre étape? Ou estamos numa outra etapa? Où on est là, ouh, Ou não, je vais obéir. eu vou obedecer. Parce que j'ai l'idée Porque eu de tenho a comment tu fais ideia les choses. de como você faz as coisas. J'ai lu la Bible, Eu li a Bíblia, donc j'ai une idée. então eu tenho uma ideia. Oui, mais une idée, c'est pas une révélation. Sim, uma ideia não é uma revelação. On a tous des idées, Temos todos ideias, comme on a tous des vérités. como temos todos verdades. Mais a-t-on une relation? Mas ele espera uma relação. La révélation est relation. Revelação é a relação. O relacionamento. Qu'est-ce que tu penses de moi? O que você pensa de mim? Tu peux recevoir ce feedback Você pode receber esse feedback seulement quand tu es assis sur ta chaise de fils et fille bien-aimés. somente quando você está sentado na sua cadeira de filho ou filha bem-amado. Autrement, tu vas demander au pasteur, Senão você vai perguntar ao pastor: qu'est-ce que tu penses de moi? o que você pensa de mim? Ou de la personne intelligente Ou ici, a uma pessoa inteligente aqui, ou de ton boss, ou do seu patrão, ou de ton professeur. ou do seu professor. Et tant que tu n'as pas ce feedback des hommes, Enquanto você passa o feedback com os homens, tu te sens pas plein. você não se sente cheio. Mais vous voyez, le feedback des hommes, il disparaît. Mas vejam, o feedback dos homens dizem algo parecido. Tandis que le feedback de Dieu, Quando o feedback de Deus, la parole de Deus, Dieu, a palavra de Deus, elle disparaît pas. ela não desaparece. Même quand les hommes te disent le contraire.
Mesmo quando as pessoas te dizem o contrário. Quelle grâce! Que graça. Comment fais-je pour être assis sur la chaise du Fils bien-aimé? Como fazer para estar sentado na cadeira do filho querido? Il te plonge dans sa rivière d'amour. Ele te mergulha no seu rio de amor. Tu reçois tous les pardons du passé, du présent et du futur. Você recebe todo o perdão do passado, do presente e do futuro. Tous tes attachements, Todas as coisas onde você estava preso. ce qu'on a appelé au Kids Game les peluches. Como a gente chamou no Kids Games, a pelúcia. Les peluches. A pelúcia. On n'enlève pas une peluche d'un enfant. A gente não tira uma pelúcia da mão de uma criança. C'est lui qui doit la lâcher. É ele que tem que tirar. Principe de la délivrance. Princípio do livramento. C'est pas contre son gré. Não é contra a sua vontade. Le royaume est confiant. O reino confirma. Quand tu es dans sa rivière d'amour, Quando a gente está no seu rio de amor, tes doigts se relâchent. os seus dedos soltam. Ta peluche s'en va. E a sua pelúcia vai embora. Ton idole s'en va. O seu ídolo vai embora. Celle qui te parle. Aquela que fala com você. Celle qui te fait le feedback. O que te faz o feedback. Celle qui te rend toujours vide. O que te deixa sempre vazio. Celle à laquelle tu es attaché. Aquele que você está sempre preso. Celle où toutes tes relations sont dedans. Onde todas as suas relações, seus relacionamentos estão dentro. Quelle grâce! Que graça! Donc maintenant vous savez Então agora vocês sabem où il vous met. Où il vous met. Où onde il vous ele place. te coloca. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas où je suis. A gente não pode dizer eu não sei onde eu estou. Et vous ne pouvez pas dire non plus je ne sais pas où il est. E você também não pode dizer eu não sei onde ele está. Qu'est-ce que c'est la 7e année? O que é o 7º ano? C'est très simple, c'est l'année sabbatique, vous pouvez lire en simples. Deutéronome 15. On ne va pas passer en revue ce É texte. o ano sabático, Deuteronômio 15. Qu'est-ce que c'est Deutéronome 15? O que é o Deuteronômio 15? Deutéronome 15, c'est la remise des dettes. O Deuteronômio 15 é a entrega das dívidas. Des gens ont des dettes envers toi. As pessoas estão endividadas para Et toi, tu ne les oppresses pas à l'année 6,5. e no ano 6,5 e você não apressa. Tu attends même l'année 7 Você espera ainda o ano 7º et tu remets les dettes. e você entrega as dívidas. Comment tu peux? Como você pode? Comment c'est possible? Como é possível? Comment c'est possible cette générosité-là? Como é possível essa generosidade? Ça dépend où tu es. Depende de onde você está. Dans la rivière d'amour, No rio de amor, tu remets les dettes, você coloca as dívidas, tu pardonnes. você perdoa Fuit, 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 fuit. Il y a l'eau qui sort. e a água sai. Qu'est-ce qu'a dit Jésus O que Jesus disse quand il a prié? quando ele orou? Il a dit Notre Père. Ele disse, nosso Pai. Qui est-ce qu'il a vu quand il a dit notre? Quem ele viu quando ele disse nosso? Il t'a vu, Samuel? Ele te viu, Samuel? Ou il t'a pas vu? Ou ele não te viu? Est-ce qu'il s'est mis à côté de toi Então ele se colocou do seu lado. il y a 2000 ans, 2000 2021, anos, pratiquement, 2021 anos praticamente. et il fait Notre Père. E ele disse, nosso Pai. Et il voit Samuel. E ele vê Samuel. Qu'est-ce qu'il a vu? O que ele viu? Est-ce qu'il a dit juste Notre Père en parlant des anges, de lui, du Saint-Esprit et du Père Céleste? Ou será que ele disse nosso Pai falando dele, do anjo e do Pai Celeste, do Espírito Santo? Et que lui, il est tranquille Que ele au está paradis. tranquilo no paraíso. Parce que c'est le premier qui est rentré dans le paradis. Porque é o primeiro que entrou no paraíso. C'est ça qu'on pense. É isso que a gente pensa. Vous voyez, le racisme Sabe o racismo dit diz
tu ne seras pas au paradis avec moi. Você não irá no paraíso comigo. Seulement boule de neige sera au paradis. Somente bola de neve vai para o paraíso. Ou il dit une autre chose. Il dit, Ou diz boule outra de neige coisa. sera en premier au paradis. Bola de neve vai chegar primeiro no paraíso. Tu veux avec qui au paradis? Jésus. Avec qui d'autre? Você vai- Seulement Jésus. Você vai com quem no paraíso? Com Jesus. Com quem outro? Apenas com Jesus. T'es un raciste. Você é racista. Quand Jésus a dit notre Père, Quando Jesus disse nosso Pai, il nous a donné l'onction d'aimer les ennemis. Ele nos deu a unção de amar nossos inimigos. Pour qu'on dise, tu seras au paradis aussi. Para conduí-los também ao paraíso. Tu sais que tu seras au paradis? Sabe que nós vamos ao paraíso? Comment tu peux le dire? Como você pode dizer? Quand tu es plongé dans la rivière d'amour. Quando você está mergulhado no rio de amor. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Nosso Pai que estás nos céus, que seu nome seja santificado. que ton règne vienne, Que o teu reino venha. sur la terre et au ciel. Sobre a terra e no céu. Nous on dit comme, A gente diz como, mais il y a une version mas tem uma versão. des pères d'église, des pères de l'église, O pastor da igreja, o pai da igreja, où il n'y a pas le comme. não tem o como. Il s'appelait Tertullien. Ele se chamava père. Tertulian. Et lui, il a vu une autre chose. Ele viu outra coisa. Que ton règne vienne, Que o teu reino venha. sur terre, Na terra, au ciel. o céu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dê-nos o pão desse dia. Et nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. E nós dizemos, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Mais en grec, ce n'est pas nos offenses, Mais- c'est nos dettes. Mas em grego não está nossas ofensas, está nossas dívidas. C'est Deutéronome 15, Deuteronômio 15, où tu n'as pas peur de retenir quelqu'un Onde avec você- une pression onde você não tem medo de pegar alguém com uma pressão économique, econômica, une pression sociale, uma pressão social, une pression mentale. uma pressão mental. Tu sais, quand les pays mettent des pressions les uns sur les autres, Sabe quando os países colocam pressão uns nos outros? il n'y a pas eu la 7e année. Não teve o 7º ano. Et pourtant, c'est avec cette loi E, portanto, com essa lei, que Dieu dit il n'y aura plus de pauvres dans le pays. que Deus disse não terá pobres no país. C'est aussi avec cette loi que Dieu dit eh bien, tu béniras les autres nations. É também com essa lei que está dito, você vai abençoar as outras nações. Donc quand il nous dit hey, pardonne, remets les dettes, Quando ele nos diz, ei, perdoa e esquece as dívidas. une fois que tu es dedans, Uma vez que você está dentro, tu vois la rivière sortir. você vê o rio sair. Tu n'as pas besoin d'y croire. Você não precisa crer. Tu l'expérimentes, Você experimenta. tu la vis. Você vive. On a fait 2 semaines avec les enfants. Fizemos 2 semanas com as crianças. J'ai vécu 2 mois de lumière extrêmement intense. Eu vivi 2 meses de luz intensa. On m'a amené un enfant, il devait avoir 11 ans. Me trouxeram uma criança que tinha 11 anos. Un petit homme, Pequeno homem, bien habillé, muito bem vestido, avec des belles baskets. com bonitos sapatos. Mais j'ai vu que c'était toujours ces mêmes habits. Mas eu percebi que eram sempre as mesmas roupas. Il n'en avait pas d'autres. Não tinha outra. On me l'a amené parce qu'il était violent. Me trouxeram ele porque ele era violento. Il était là à côté, Ele estava ali do sous lado, un arbre. embaixo de uma árvore. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux venir vers moi? Eu perguntei, você quer vir até mim? Il m'a dit non. Ele disse não. Après 1 heure, Depois de 1 hora, je lui ai demandé, est-ce que moi je peux venir vers toi? eu perguntei, será que eu posso vir até você? Il m'a dit oui. Ele disse sim. Je me suis assis à côté de lui Eu me sentei ao lado dele et il m'a dit, e ele me disse, Alexandre, Alexandre, j'aime péter la gueule aux gens. eu gosto de quebrar a cara das pessoas. D'ailleurs, j'ai pété la gueule à un 8P. No mais, eu quebrei a cara de uma criança do 6º ano. Qu'est-ce que tu réponds? O que você me responde?
moralement, j'étais complètement contre. Moralmente, eu estava contra completamente. Mais est-ce que j'allais maintenant lui opposer ma morale? Mas eu ia opor a minha moral a ele? Ou est-ce que j'allais me trouver dans la rivière? Eu ia impor perdão ou será que eu ia me colocar no rio? Ou déjà je suis rempli de pardon? Ou será que eu já estou cheio de perdão? Alors je lui ai dit, Então eu disse, tu devrais faire un sport de combat. você tem que fazer um esporte de combate. Vous connaissez bien, vous, au Brésil, les sports de combat. No Brasil vocês conhecem bastante isso, Vous en não? avez même fait un culte, Vocês até fizeram um culto? le culte du combat. O culto do combate. C'est pour ça que quand on dit dans l'église, oh, on va devenir des guerriers, moi j'ai un peu peur. É por isso que quando diz na igreja, ah, vou ser um guerreiro, eu começo a ter medo. Quel culte on est en train de faire? Qual culto nós estamos fazendo? Un culte d'une personne? O culto de uma pessoa? Un culte d'une fight? O culto de uma fight? Ou l'adoration du Ou a prince de la adoração paix? do príncipe da paz? Alors je lui ai dit, Então eu disse, tu devrais faire un sport de combat. você tem que fazer um esporte de combate. Il m'a dit, avec les punching balls, c'est pas drôle. Le quoi? Les punching balls, you know? Ah. Les sacs. Com, Avec com, les o sacs. saco, com o saco para bater não é muito interessante. C'est pas drôle. Não é engraçado. Moi, j'aime péter la gueule aux gens. Eu gosto de quebrar a cara das pessoas. Et j'aime le faire dans la rue. E eu gosto de fazer isso na rua. J'avais bien vu Eu vi qu'il avait grandi dans un milieu occulte. que ele cresceu num lugar culto. Est-ce que je me suis mis à prier contre les démons? Será que eu comecei a orar contra os demônios? Non, dans la rivière de l'amour. No rio do amor? Je ne croyais pas ce qui sortait de ma bouche. Eu não via o que estava saindo pela minha boca. Et je lui ai dit, mais tu vois, si tu te bats dans la rue, il y a des conséquences. E eu disse, você vê, se você brigar na rua, você vai ter consequências. Et ces conséquences, elles vont te pourrir la vie. E essas consequências vão destruir a sua vida. Il m'a dit, Ele disse, Et je lui ai dit, tu vois, ici au Kids Game, E eu disse, então, aqui no Kids Games, c'est pas le lieu pour faire cet exercice. não é o lugar para fazer esse tipo de exercício. Il faut que tu choisisses un autre lieu, Você tem que escolher um outro lugar. un sport de combat, Um un club. esporte de combate. Il était là. E ele estava apenas... Je ne savais pas s'il avait envie d'être ici. Eu não sei se ele estava com vontade de estar lá. Notre conversation s'est arrêtée là. Nossa conversa se acabou ali mesmo. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? E eu perguntei, o que você quer fazer? La question que Jésus nous pose tout le temps. É a pergunta que Jesus nos faz todo o tempo. Qu'est-ce que tu veux faire? O que você quer fazer? Je vais aller dans la rivière. Eu quero ir no rio. Lui, il m'a dit, je veux retourner dans mon équipe. Ele disse, eu quero voltar para minha equipe. Et là, j'ai dit, d'accord. E eu disse, ok. Et là, ma pensée était, mais t'es fou, bien. E meu pensamento estava, você está louco ou quê? Dans une demi-heure, il y a peut-être une petite fille qui pleure avec l'œil cassé. Talvez daqui meia hora uma garotinha vai estar chorando com o olho arrebentado. Quelle est cette paix? Que paz é essa? Quand il s'est écarté, Quando ele se distanciou, parce que je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je te raccompagne? porque eu perguntei, você quer que eu te acompanhe? Il m'a dit non. Ele disse, não. J'ai dit d'accord. Eu disse, tudo bem. Il est allé, Ele foi, il m'a regardé, ele me olhou il m'a dit, merci du conseil. e ele me disse, obrigado pelo conselho. Qu'est-ce qui est en train de se passer? O que está acontecendo? À la fin de la journée, No fim do dia, il était là à côté de moi. ele estava do meu lado. Je n'avais pas prévu qu'il soit là à côté de moi. Eu não tinha previsto isso. Et je lui ai dit, si tu reviens demain, E eu disse, se você voltar amanhã, tu devras déposer tes principes à la maison você vai ter que deixar os seus princípios em casa et avoir confiance e ter confiança que tu prennes les miens. que você toma o meu princípio. Vous savez ce qu'il a fait? Vocês sabem o que ele fez? D'accord. Ok, de acordo. Qui ai-je devant moi? Quem está na minha frente? Ai-je un homme de foi, Sou um homem de fé, prêt à déposer tous ses principes pronto a depositar todos os princípios, pour faire confiance en quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté? para confiar em alguma coisa que nunca foi experimentado? Et comme un homme de parole, E como um homem de palavra, alors qu'il a 11 ans,
como ele tem 11 anos, et alors que toute sa famille lui dit le contraire. e que toda a sua família diz o contrário, Toute son éducation lui dit, si on te frappe, frappe plus fort. toda a escola e a educação diz que se alguém te bater, bate mais forte. Tends la main Estende a mão et dis d'accord. e diz, estou de acordo. Un jour après, Dia depois, le coach o coach de son équipe da sua equipe vient vers moi veio até mim et elle me dit, e disse, c'est pas possible, não é possível, c'est pas possible, não acredito, c'est pas possible, não é possível, c'est pas possible. não é possível. Moi j'aime écouter ça. Eu adoro escutar isso. C'est la meilleure louange. É o melhor louvor. Comment ça se peut? Como é possível? C'est impossible. É impossível. Et j'étais à côté d'elle et Eu j'avais estava do lado un dela. énorme sourire. Je ne savais pas de Eu quoi já elle abri parlait, grande sorriso, eu não mais je sabia do que ela estava sentais que falando. Dieu était sur nous. Mas eu sentia E que que Deus quelque estava chose sobre nós d'extraordinaire e alguma était en train coisa de se passer. extraordinária estava passando. Et elle m'a dit, E ela me disse alors que dans son équipe, que na sua equipe, de ce petit homme com esse rapaz, qui aime casser la gueule aux gens, que ama quebrar a cara das pessoas, il y avait un plus grand, tinha maior, noir, negro. la super tentation, A tentação, le cadeau du ciel pour lui. o presente do céu para ele. C'est pour ça qu'au tout début, ils se sont cherchés. É por isso que no início eles se provocavam. Et lui, même s'il était plus petit, E mesmo se ele era menor, avait tellement de force com dans la tanta haine força na raiva, qu'il n'avait pas peur que ele não tinha medo de l'autre do outro que era qui maior, faisait la canaille, qui faisait la canaille, qui faisait la racaille, que provocava ele, qui faisait la caïra, enfin voilà. Qui faisait le gang, le gang de la favelas. Comment vous y êtes avec moi là, les amis? Ici on est au Brésil, on est en Suisse, on est dans les deux Aqui pieds, estamos un no pied Brasil, là-bas, na un pied ici, Suíça. d'accord? Pé Comme lá ça, e pé ça aqui, vous tá met bem? plus dans l'ordre. Assim Même se si coloca c'est un mais na petit de ordem. 11 ans Mesmo se et é un pequeno de autre de 11 13 ans. anos e outro de C'est 13. les mêmes principes. É o mesmo princípio. Ok, pardon. Aqui. C'était juste pour... Era apenas para explicar. Pourquoi il y a le gang? Por que tem gangues? Parce que tu veux prendre la place du père. Porque você quer tomar o lugar do pai. Au père. O pai. Et tu fais un groupe d'amis E você faz um grupo de amigos qui fait la loi. que faz a lei. Tu es un gangster. Você é um gangster. Là, c'était qui va faire la loi? Ali era quem vai fazer a lei. Toi, le grand noir, Você, o grande negro, ou moi, Ou qui n'ai eu. pas peur de casser la gueule aux que gens. não tem medo de quebrar a cara das pessoas. On avait une atmosphère de gangster, A gente podia fazer o gangster. même si on lançait le ballon. Mesmo se a gente estava só brincando com a bola. Les coachs ne pouvaient pas suivre O coach não podia parce qu'il seguir y a a trop de gente. violence. Porque tem muita violência. Et ils se demandent, mais comment ça va se faire? E ele se pergunta, como vamos fazer? Et ils ne voient pas la conversation Eles qu'il a não eue. veem o que estão Ils conversando. ne voient pas le courage que le petit a eu. Eles não viram a coragem que o pequeno Ils n'ont tinha. pas pu voir qu'il a tendu la main. Eles não puderam ver que ele me estendeu a Ils n'ont mão. pas pu voir que c'était un homme de foi. Eles não puderam ver que era um garoto Ils de ont fé. juste vu que c'était un gangster. Eles só viram que era um gangster. Et quand tu es un gangster, tu sais ce qu'on dit? E quando você é um gangster, sabe o que se diz? On dit arrête, A gente diz pare, on dit stop, stop, on dit prison. prisão. Il n'y a pas le ministère de la paix. Não tem o Ministério da Paz. Il y a l'éducation. Tem educação. L'éducation chrétienne. Educação Come on, cristã. allez, on peut tout mettre ici, comme on dit, à la croix de Jésus. Allez, on peut tout Vamos mettre. lá, podemos colocar tudo aqui na frente da cruz de Jesus. Et d'ailleurs, il y a une chose, pasteur, je veux te dire, la croix de Jésus est jamais sur un mur. Tem uma coisa, pastor, eu quero dizer, a cruz de Jesus nunca está no muro. Elle est par terre, là. Ela está no chão. Comme ça, je peux marcher dessus. Assim eu posso andar sobre ela. Je peux me tenir sur sa résurrection. Posso me colocar na sua ressurreição. Il est tellement humble Ele é tão humilde. qu'il dit, ok, moi je me suis mis tout à plat Ok, eu me coloquei deitado pour que tu puisses être debout. para que você possa ficar em pé. Come on. Vamos. Ministère de la paix, du prince de la paix. O mistério do príncipe da paz C'est pas l'ONU, hein? não é a ONU.
C'est pas ça. Não é isso. C'est hallucinant. É alucinante. Alors la coach était à côté de moi. Então o coach estava do meu lado. On était dans le parc. Estávamos no parque. Vous savez, c'est un parc où les gens promènent les chiens. Sabe, é um parque onde as pessoas C'est pas un passeiam os parc où les gens cachorros. disent « Eh, là, il va y avoir la lumière du monde qui va être présente. Não é um parque que está escrito lá, oh, a luz do mundo vai estar presente. » Là, on était là. A gente estava ali. La lumière du monde était là. A luz do mundo estava ali. Elle qui disait « C'est pas possible, c'est pas possible, E c'est ela pas disse, possible, não é c'est pas possível, não é possible. possível, não é possível. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui est pas possible ?» E eu perguntei, o que não é possível? Il m'a dit Elle a « Ils dit- jouent ensemble. Eles estão brincando juntos. Et on a gagné le premier match. E ganhamos o primeiro jogo. Et toute l'équipe a encouragé. E toda a equipe os encorajou. Plus de gangsters. Não tem mais gangster? Les petits O pequeno, qui n'avaient pas peur, que não tinha medo, qui étaient là. Vous êtes les as de l'équipe, les grands. que estava, nós somos os super da equipe. Allez, les amis. Vamos, amigos. Qui sont les leaders? Quem são os líderes? Les plus humbles. Os mais humildes. Est-ce qu'on est encore dans des questions? Où suis-je? Qui suis-je? Será que a gente ainda está se perguntando quem sou, onde estou? Il manque ci, il manque ça. Falta isso, falta aquilo. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Não tem o suficiente disso ou daquilo. Alors qu'il nous dit, il y a la rivière d'amour. Enquanto ele nos diz, tem o rio de amor. C'est pas parce que tu as été baptisé en 1900, je sais pas moi, 95, Não é porque você foi batizado em, por exemplo, 1995, que la rivière d'amour, c'est fini pour toi. que o rio de amor acabou para você. Ça s'appelle un bain. Isso significa um banho. Ça s'appelle pas un baptême. Não se chama um batismo. Quelle grâce de s'aimer les uns les autres. Que graça de amarmos uns aos outros. 77 fois 7 fois. 70 vezes 7. C'est l'année où vous êtes. É o ano que vocês estão. C'est l'année où vous êtes. É o ano onde vocês estão. Où vous êtes ici au Brésil ou à Lisbonne. Vocês estão ou aqui, ou no Brasil, ou em Lisboa. Et je tiens à le dire, E eu tenho que vos dizer. vous faites partie de cette église. Vocês fazem parte dessa igreja. Cette église, elle est à Genève. Essa igreja está em Genebra. Et cette église rentre dans sa 7e année. E essa igreja está no seu 7º ano. Peut-être l'église de Lisbonne a un autre calendrier. Depois, talvez a igreja de Lisboa tenha outro Mais calendário. moi, comme personne de Genève, Mas eu, como alguém de je vous Genebra, rappelle le calendrier. eu lembro o seu calendário. Ce n'est pas une fête d'anniversaire de Boule de Neige Genève et après on a une autre fête d'anniversaire de Boule de Neige Lisbonne. Não é uma festa de aniversário Bola de Neve Genebra e depois temos uma festa de aniversário Bola de Neve C'est Lisboa. une année entière que vous allez passer dans la rivière. É um ano inteiro que vocês vão passar no rio. C'est une année sabbatique. É um ano sabático. C'est ça que le Seigneur dit. É isso que o Senhor diz. Il ne le dit pas seulement pour vous, Ele não diz apenas para vocês. il le dit pour vous tous. Ele diz a todos vocês. On verra bien ce qui sortira de vos bouches après. A gente vai ver bem o que vai sair da boca de vocês depois. On entendra bien la transformation après. A gente vai escutar a transformação de vocês. Mais si tu commences à dire, moi, j'ai pas besoin de la rivière, j'ai pas besoin de l'eau, Então, se você diz, eu não preciso do rio, não preciso da água, parce que j'ai déjà pardonné, j'ai déjà porque été eu já baptisé et je parle perdoei, en já langue, fui batizado et j'ai prophétisé aussi, e eu profetizei também, tu te mets un doigt dans l'œil. você coloca o dedo no olho. Tu te mets même les deux doigts dans l'œil. Você coloca mesmo os 2 dedos nos olhos. Il a choisi Ele escolheu 2021-2022. 2021, 2022. Je ne sais pas exactement quand l'horaire boule de neige a commencé ici. Eu não sei exatamente o horário que Bola de Neve começou nessa nação. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien, ça change absolument rien. Que você seja novo aqui ou que você esteja desde o início, não muda nada. La loi du Seigneur est valide pour tous dans son temps. A lei do Senhor é válida para todos a seu tempo. Quand on commence à inverser les choses, on crée du désordre Quando a gente começa a invertir as coisas, a gente cria desordem. et on ne sait plus où on est. E a gente não sabe mais onde vai. Onde está. Quelle grâce, Que graça. quelle grâce. Que graça. Tu as des dettes,
Você tem dívidas? C'est difficile pour toi. É difícil para você. C'est la guerre dans ta maison. É a guerra na sua casa. Tu es le seul sauvé dans ta maison. Você é o único salvo da sua casa. L'école, c'est super dur. A escola está bem Tu n'as pas de difícil. papier. Você não tem papéis. Tu es rejeté par l'église. Você foi rejeitado pela Il y a de la igreja. guerre dans l'église. Tem a guerra na igreja. Il y a des calomnies. Tem Il y a calúnias, des insultes. insultas, Il y a toutes ces choses-là. todas essas Mais coisas. Dieu aujourd'hui te dit, il y a Mais- la rivière d'amour qui sort de mon cœur, là où tu peux rester une année entière. Mas tem rio que Deus diz, esse é o meu rio de amor e você pode ficar nele o ano inteiro. Alors pose pas la question, elle est où? Então Parce qu'elle não est déjà là. pergunta onde está, porque ele está aqui. Laisse-toi toucher. Deixe ser tocado. Je dois encore pardonner mon papa, mais je l'ai déjà fait. Eu tenho que perdoar o meu pai, então, mas eu já fiz. J'ai déjà fait. Eu já fiz. Il me fait encore, Ele diz, ainda mais, encore. ainda mais. C'est une année sabbatique. É um ano sabático. On pense que l'année sabbatique, c'est aller en vacances. A gente pensa que o ano sabático é partir em viagem de férias. Moi, je vais partir en vacances lundi. Eu vou sair de férias segunda-feira. Je suis très, très content. Estou muito contente. Mais là, on est dimanche. Mas ainda estamos domingo? Et c'est un temps, pas de vacances. Não é um tempo de férias? C'est un temps de ministère. É um tempo de ministério? C'est pas un temps de travail. Não é um tempo de trabalho? C'est un temps de É ministère. um tempo de ministério? Et le ministère est, il y a la E rivière. o ministério é o rio. Plonge dedans. Mergulhe dentro. Qu'est-ce que tu résistes? Por que você está resistindo? Pourquoi tu veux pas être aimé? Por que não quer ser amado? Pourquoi tu veux encore avoir raison? Por que você quer ter razão? On s'en fout de tout ça. Vamos deixar para lá tudo isso. On s'en contrefout. Estamos nem aí. Sérieusement. Seriamente. Tu vas pas attendre sur le pasteur pour entendre ton Père Céleste parler quand même. Você não vai esperar pelo seu pastor para ouvir o seu Pai Celeste falar com você. Parce qu'avec eux, on devra attendre encore 5 mois. Porque com ele a gente ainda vai ter que esperar 5 meses. Alors qu'est-ce que tu vas faire? O que você vai fazer? Tu as envie de voir ton pasteur marcher sur les eaux? Você quer ver o seu pastor andar sobre as águas? Rentre dans la rivière. Entre no rio. Tu verras comme après il arrive. Você vai ver como ele vai conseguir depois. Il va être là. Ele vai estar ali. Plic, plic, plic. Qu'est-ce que c'est ça? O que está acontecendo? Ça va être dur pour lui de partir. Vai ser difícil para ele de partir. Tu sais, quand Dieu aime sa famille, Sabe como Deus ama a sua família? t'as pas envie de partir. Você não quer ir embora. Je dis pas qu'ils ont envie. Mais il faut que ça soit dur. Eu não digo. Je dis pas quoi? Il faut que ça soit dur. Tem que ser difícil. C'est pas une église light ici. Não é uma igreja leve aqui. C'est pas une question de dévotion et d'action. Não é uma questão de devoção e ação. C'est savoir où tu es. É saber onde você está. Et il n'y a pas d'âge Não tem idade dans le royaume. no reino. Il n'y a pas d'âge pour être dans la rivière. Não tem idade para estar no rio. C'est pas, ah maintenant j'ai 20 ans, j'ai fait mon école du dimanche, je dois être baptisé. Ah, então eu vou fazer a escola bíblica no domingo e depois vou me batizar. T'as 90 ans, t'en as 4. Plouf. Quoi? Si t'as 90 ans ou t'en as 4, Ah. tu peux être dedans. Você tem 90 anos ou 4? Mergulhe. Encore, Ainda mais. encore, De novo. encore. Ainda mais. Alors je prends autorité aujourd'hui Então eu tomo autoridade hoje sur toutes les pensées em todos os pensamentos qui sont vraiment crétines, qui sont vraiment bêtes. que são ridículos. Tu sais, quand t'es idiot, il faut faire comme ça. Sabe quando você tem que fazer assim? Une petite tape. Tapinha. Je suis trop bête. Ai, como eu sou C'est boba. vraiment pas comme ça, papa. Não é assim, pai. C'est simple, la repentance. É simples o arrependimento. Tu me plonges pas dans la rivière parce que je suis imparfait. Você não mergulha no rio porque eu sou imperfeito. Tu me plonges dans la rivière pour me rappeler que je suis parfait. Você me mergulha no rio para me lembrar que eu sou perfeito.
Est-ce que je veux ce feedback? Eu quero esse feedback Ou est-ce que je veux le feedback de mon papa qui me plonge dans la rivière? ou eu quero o feedback do meu pai que me mergulha no seu rio? Tu peux choisir. Você pode escolher. Mais aujourd'hui, Mas hoje, à midi, meio-dia, clic, clique. l'horloge a débuté. O relógio começou. Et vous savez ce que c'est cette horloge? E vocês sabem que relógio é esse? C'est pas un compte à rebours, Não é uma contagem regressiva, mais c'est qu'à chaque seconde, mas é cada segundo tu as la possibilité d'être dedans. você tem a possibilidade de estar dentro. C'est pas tous les jours. Não é todo dia. C'est pas tous les jours. Não é todo dia. Je vous le dis. Eu vos digo. Après une année, ce sera différent. Depois de ano vai ser diferente. Mais cette année-là, Mas esse ano aqui, toutes les secondes, todos os segundos, de 365 jours. de 365 dias. Nous sommes le 21, je crois, non? 21 août aujourd'hui? 22. 22. Le 22 août. Estamos no 22 de agosto. Jusqu'au 22 août 2022. Até o 22 de agosto de 2022. Tu vois comme ça résonne en plus? Vocês estão vendo como ressona? C'est stylé. É estiloso. C'est pas un tic-tac, Não é um tic-tac, c'est pas dedans. tic-tac e você não está dentro. C'est un plouf, É um plouf, pluf, plouf. pluf, 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 pluf. Amen. Hey. Merci à toi. Obrigada. C'est parti. Vamos. Vous avez Já 6 começou. minutes encore. Vocês ainda têm 6 minutos. Je crois que je vais vous raconter encore un témoignage. Ele vai contar ainda um testemunho. Juste un petit témoignage. Só um pequeno testemunho. Ça fait 6 ans que je fais les Kids Games. Faz 6 anos que eu faço Kids Games. Dieu a guéri les Kids Games. Deus curou o Kids Games. Il nous guérit. Ele nos curou. Il ne nous change pas seulement. Ele não muda somente. Il nous guérit. Ele nos cura. Il nous a dit, pas d'opposition de puissance. Ele nos disse, sem oposição de poder. Ministère depuis la paix. Mistério a partir da paz. Un jour, je viendrai vous le raconter. Um dia eu vou compartilhar com vocês. Le vendredi, Sexta-feira, le Saint-Esprit a posé cette question. o Santo Espírito fez essa pergunta. À tous les enfants, tous les coachs, tout le monde. Todas as crianças e todos os cultos. Il leur a posé cette question. Est-ce que tu désires qu'une fois dans ta vie, Ele perguntou, será que você deseja, uma vez na sua vida, tu sois plongé dans la rivière? mergulhar no rio? Ils ont couru Eles correram. sur la Seine. Eles correram na cena. Ils ont couru Eles correram pour dire oui. para dizer sim. Les amis, écoutez, Amigos, ouçam. ils ont couru. Eles correram. J'espère que tu entends ça. Espero que você esteja ouvindo bem, Pour plus jamais tu doutes. para nunca mais duvidar. Moi, j'arrive pas à courir. Eu não consigo correr, Mais mon esprit court. mas o meu espírito Et même si je corre. cours comme ça, E mesmo se eu correr assim, comme un vieux, como um pequeno j'ai velhinho, mal aux pieds. eu estou sentindo mal nos Je pés. cours! Eu corro. Je cours! Eu corro. Est-ce que tu cours? Você corre. Il te reste plus que 4 minutes! E ainda faltam 4 minutos. Et après, tu peux courir! Então você pode correr. Tu peux courir partout! Você pode correr para Parce todo que la lado. rivière n'est pas seulement ici dans l'église, elle va être Porque dans o ta rio não maison, está dans só tes aqui na toilettes, igreja, mas dans está na ton sua casa, école, no seu elle va être banheiro, dans na tes sua escola, relations, nas dans suas ton bus, elle relações, sera no seu partout. ônibus, em todo Et à lugar. chaque fois, tu pourras entendre plouf, E a plouf, cada plouf, lugar plouf. você vai ouvir pluf, 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 pluf. Come on. Vamos. J'aime. Vamos, amigo.